Fala galera, vamos nós para mais um videozinho de O Um Anel RPG. Ainda dentro do capítulo Aventureiros, vamos agora para a parte de chamados, na página 44. Esse livro é lindo de folhear. Nossa, pulei demais. Aqui, os chamados. Os chamados são bem mais simples do que as raças. Alguém diria que esses chamados são classes. Não está de todo errado, mas encare o chamado mais como um chamado ao dever, algo que fez o teu personagem se movimentar. O personagem teste que eu criei, ele é da raça dos humanos patrulheiros, ele é um descendente dos Dúnedain, e o chamado que eu escolhi para ele foi o Guardião, porque eu me inspirei no Aragorn para criar esse personagem. Nós somos diversos chamados. Eu poderia ter sido um humano patrulheiro da classe erudita, e aí ser mais voltado para conhecimento e tudo mais, resolver enigmas, viajar, poderia ser um mensageiro. Então, todas as coisas são válidas. Isso vai criar uma diferença muito bonita na mesa e algo muito diferencial no sentido de outros sistemas de RPG. Que se tu jogar dessa vez com o humano bardo e da próxima vez com o elfo bardo, vão ser dois personagens totalmente diferentes. Mas vamos lá. Os chamados são Caçador-Tesouros, que seria tipo de um gatuno, lembrem do Bilbo em O Hobbit. Campeão. Campeão é um guerreiro, a função dele é lutar mesmo. Capitão. Capitão, a função dele é mais inspirar e liderar. Se nós formos comparar com um Dungeons & Dragons, ele estaria mais para um lado de um paladino, provavelmente, sem a parte da magia. O erudito, a função dele é bem interessante. Ele é uma classe que eu achei muito... No começo eu achei que seria muito fraca, mas depois eu comecei a perceber que ele tem utilidades muito boas, principalmente combinado com uma boa distribuição na parte ali das NAs. Então, um erudito com uma alta astúcia, cara, o teu grupo não sobrevive muito se tu não tiver. Já vou te dar a morta aqui. O Guardião, que seria basicamente o Ranger, né? Então, o Guardião é o cara que vive no mato, é o Aragorn no começo ali. A gente pode pensar até no Faramir e na equipe do Faramir, que estava mais deslocada, afastada da cidade, vivendo em campo, com arco, montando armadilhas e coisa e tal. Então, estavam mais como guardiões ali. E o Mensageiro, que é um bardo. Uma coisa importante aqui é, a tua escolha aqui não define quem tu é. Eu quero ser um guerreiro que canta. Não tem problema, tu pode ser. Lembre que em O Senhor dos Anéis, embora o Peter Jackson tenha cortado muito isso da questão dos livros, se tu leu na questão dos filmes, se tu leu os livros, tu vai lembrar de diversas passagens onde os personagens cantam. Todos eles. Boromir canta muito, o Aragorn canta, o Gimli canta, o Legolas canta, todos esses personagens cantam com muita frequência. Não só os hobbits, como o filme acaba mostrando, mas todos os personagens cantam com bastante frequência no livro. Inclusive, na minha visão, é uma das características mais bonitas e aconchegantes na questão do livro, que tem toda essa cantoria por diversos momentos. Deixa eu aproveitar um pouquinho e virar a câmera, que aquele fio no canto está me incomodando. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos chamados. Cada chamado tem suas habilidades favorecidas. Cada chamado lista 3 perícias e ao selecionar um chamado, tu escolhe duas entre essas perícias como perícias favorecidas, que são perícias que tu tem mais vantagem. Tu vai rolar 2 dados de façanha ao invés de 1 e pegar o melhor valor. Uma característica notável adicional. Lembra que lá na classe nós escolhemos entre características notáveis que eram importantes para a tua interpretação? Aqui nós também temos. Caminho das sombras, que é o quê? São as coisas que tu deve evitar, mas é o caminho na qual tu direciona quando tu está caindo nas sombras. Quanto mais tentado pela sombra tu te torna, mais tu te encaminha para essa direção. Então,
Cada chamado tem a sua característica do Caminho das Sombras e elas são bem legais. Vale depois uma leitura num outro vídeo só sobre os Caminhos das Sombras e explicando como é que funciona essa questão do Caminho das Sombras. Não é tipo, eu quero ser um guerreiro maligno, eu vou focar no meu Caminho das Sombras. Não, não existe guerreiro maligno. Ninguém em Um Anel é feito para ser maligno. Não existe essa opção de jogo. Volto a dizer, se tu quer um jogo de lutinha ou para ser trouxa, não é esse aqui o teu jogo. Aqui nós jogamos com heróis, nós jogamos para ser heróis. Vamos lá. Caçador de tesouros, vamos pegar ele como exemplo. Perícias favorecidos, exploração, busca e furtividade. Tu vai escolher duas dessas e marcar como favorecido. Característica notável adicional, a ladroagem. Então, esse talento venerável inclui a punga, o arrombamento de fechaduras e, em geral, qualquer maneira discutível de se apossar dos bens de outra pessoa ou acessar áreas protegidas. Caminho das Sombras, a doença dracônica. Os aventureiros que se encontram na estrada em busca de riquezas perdidas correm o risco de pegar a doença milenar capaz de transformar uma pilha de ouro encantado em cinzas amargas. À medida que a sombra aperta seu peito e seus corações, o mundo encolhe ao seu redor e suas posses bem guardadas. Então, o personagem começa a se tornar mais ganancioso. Lembrem do Bilbo, que não quer entregar as coisas, ele tá fechando a mão, ele não quer entregar o anel. Isso seria tipo um caminho da sombra do caçador de tesouros. Embora ali fosse muito mais por causa do anel, mas tu vê que, por exemplo, ali tu tem o Bilbo já colocado no seu ápice do caminho da sombra. Se outra pessoa for tentada pelo anel, ela pode reagir de outra forma, que seria outros caminhos das sombras. Então, isso é basicamente o caminho da sombra. Quando eu estou do mal, quando eu estou totalmente tocado pela sombra, esse é o caminho que eu tenho que interpretar o meu personagem. Campeão, a guerra deve existir enquanto defendemos nossas vidas contra um destruidor que devoraria todos. Então, já expliquei cada uma das classes ali. Vou dar uma atençãozinha aqui para o erudita, que eu acredito que seja o que mais pessoas têm dúvidas. Aqui, o erudito. Não diga segredos, aqui está o erudito da língua antiga. Para você, o conhecimento faz do mundo selvagem um lugar menos ameaçador. Mapas amarelados e livros perdidos substituem o medo do desconhecido pela curiosidade e admiração. Canções compostas em eras passadas fortalecem o mais fraco dos corações. O amor pela aprendizagem guia todos os seus passos e ilumina o caminho para você e para aqueles que ouvem os seus conselhos. Perícias favorecidas, ofício, história e enigma. Repare que eu falei que sem um erudita o teu grupo provavelmente morre cedo. Todas, história e enigma são coisas em Senhor dos Anéis que vão definir basicamente se o teu grupo vai conseguir sobreviver. Porque muita coisa está ligada à história dos Dúnedain, à história da escuridão, à história do bruxo de Angmar. Todas essas coisas envolvem conhecimento de história. Muita coisa, por exemplo, que nem eu falei, obter informações numa cidade vai ser sobre enigma. Então, esse erudito pode ser talvez a pessoa mais hábil para conseguir informações quando a gente chega numa cidade, colher o que as pessoas estão falando, juntar as peças e chegar no grupo com uma informação. Olha, baseado no que as pessoas estão falando no vilarejo, na taverna, na feira, eu entendi que sombras estão aparecendo à noite, eles estão preocupados que pegadas misteriosas apareceram em tal lugar. Então, o erudito é quem vai melhor conseguir te trazer essas informações. Característica notável, rimas da história. Repare, voltamos para Tolkien. Tolkien é um professor de literatura. Ele gosta muito dessa característica da música e das rimas. Então, muita coisa aqui é feita em rimas. Uma dica de interpretação, para quem for jogar com o erudito, joga com o chat GPT do lado. Quando tu quiser falar alguma coisa muito profunda, pede para ele criar uma musiquinha, uma canção ou um conjunto de rimas para tu passar essa informação pro teu grupo. Eu garanto que isso vai ser muito divertido e vai te dar um bônus de interpretação muito legal, além de tornar a campanha muito mais imersiva. O caminho sombrio, a tentação dos segredos. A indagação e a curiosidade são virtudes desejáveis de um indivíduo, mas o conhecimento pode ser colocado em uso malicioso e os indivíduos letrados podem desprezar os outros como tolos e ignorantes.
Segredos são perigosos, pois o próprio desejo de descobri-los pode corromper o coração. Então, chegamos aqui, esse é o terceiro vídeo já explicando o sistema, depois daquele vídeo mais só mostrando o livro e tudo mais. Se tu tem dúvidas sobre qualquer outra parte, a gente ainda vai ter muitas coisas aqui, mas se tu já tem dúvidas principais sobre alguma parte, já deixa aqui nos comentários, eu posso procurar esse conhecimento que tu tem dúvidas e responder. Eu estou gravando vários vídeos em sequência porque são os vídeos que o meu grupo pediu, das dúvidas que eles têm sobre criação de personagem e tudo mais. Eu vou criar vídeos sobre dicas para narrativa, dicas para diversas coisas, mas me comenta as tuas dúvidas. E assim eu posso trazer para cá, para a gente trabalhar juntos sobre elas. Então, deixa um comentário aqui embaixo. Esse comentário ajuda muito o canal. Te inscreve, ativa o sininho e até a próxima!